Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E nesse espaço nós falamos sobre desenvolvimento humano e de negócios. E hoje o tema é sobre ideias. Vamos lá? Bom, enquanto eu pensava sobre temas que eu gostaria de falar, de trazer para vocês, me ocorreu uma seguinte situação. Eu tinha vários temas, ainda tenho, né, na verdade, vários temas que eu quero trazer. Eu tenho inúmeros temas, na verdade, que eu quero apresentar para vocês, que eu quero dividir com vocês. Mas na hora de escolher um, eu não conseguia me decidir. Né? Eu não conseguia escolher um tema para poder gravar esse vídeo. Né? Eu tinha vários temas e ao mesmo tempo eu não tinha nenhum. E nessa briga, né, de como escolher um entre vários e etc, e qual que ia ser, isso me ocorreu a situação que eu acredito que aconteça com vocês, que é bater aquela ansiedade, né? Enquanto eu estava com muitos e ao mesmo tempo nenhum, eu ficava ansioso, e por ficar ansioso eu acabava não fazendo nada. Essa ansiedade, ela é comum, né? Aquela vontade da gente viver o futuro estando no presente. E aí a gente não vive nem o futuro nem o presente. E isso é um problema. Né? E, obviamente, isso acaba gerando também uma janela para procrastinação. Né? A gente acaba adiando alguma decisão, alguma tarefa, alguma atividade em função desse conflito interno que a gente passa. Foi quando me surgiu a ideia de falar sobre ideia, né? De como que a gente pode usar as ideias ao nosso favor. Bom, eu sei que eu acabei comentando sobre procrastinação, mas obviamente isso é um tema para outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ideias. E eu queria já te adiantar o seguinte, uma grande dica, uma das fundamentais dicas sobre ideias, né, sobre como ter ideias, como usar ideias, como realizar as nossas ideias. A primeira e uma das basilares dicas sobre isso é não busque boas ideias. Tá? Reparem comigo. Não busque boas ideias. Porque o que vai definir se uma ideia é boa ou ruim é a aplicação prática daquela ideia. Entende? Então, não fique buscando boas ideias. Busque apenas ideias. Tenha ideias. Esteja aberto a ideias. À medida que essas ideias forem aparecendo, aí nós vamos ver a aplicação prática dela. E aí nós vamos conseguir definir ou não se elas são boas ou não. Então, o que vai definir tudo é a prática, né? A aplicação daquela ideia. Ali a gente vai conseguir discernir o quão boa ou quão ruim aquela ideia é. Né? Então você pode ter a ideia mais maluca, mais esdrúxula, que para você às vezes é maluco e esdrúxulo. Só que se a gente for ver ela na prática, na aplicação, às vezes com um ajuste ou outro, ela se torna uma excelente ideia, uma ideia inovadora, uma ideia grandiosa. Como também vão ter ideias que na hora que a gente vai botar em prática, a gente vai ver que é uma ideia horrível. Que na teoria, que na nossa cabeça era uma ideia excelente, que na prática ela não se mostrou tão boa assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, acredite em você. Sobre ideias, a gente vive sobre uma sombra da nossa própria insegurança. A gente está acostumado a ver outras pessoas tendo ótimas ideias e a gente pensa que só as outras pessoas têm boas ideias. Né? Tanto que inúmeras vezes a gente recorre a amigos, a conhecidos, para extrair deles boas ideias. Óbvio que eles têm boas ideias, sim. E os conselhos e as ajudas deles são sempre muito bem-vindas. Isso é óbvio. Mas você também tem boas ideias. Agora, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você também tem boas ideias. Né? Como eu disse, tenha primeiro ideias. Busque ter ideias. E depois, na prática, a gente vai avaliar se são boas ou não. Quanto mais ideias você tiver, mais opções você tem. Portanto, na hora do vamos ver, na hora da prática, maiores são as chances de uma dessas ideias ser uma boa ideia. Então, primeiro de tudo, vamos eliminar essa autossabotagem, né? Vamos eliminar essa barreira de insegurança. Se permita ter ideias. Deixe que elas fluam, deixe que elas venham. Aceite as suas ideias. E uma vez que a gente vence essa barreira da autossabotagem, da insegurança, a gente começa a ter uma abertura muito maior para ideias, para as nossas próprias ideias. Né? E essas ideias vão começar a surgir. Então, outra grande dica é tenha sempre aonde anotar essas ideias.
Porque uma vez que você se abre às suas próprias ideias, elas começam a te inundar. Você começa a ter várias ideias sobre vários assuntos. E um detalhe engraçado é que, muitas vezes, você vai ter ideias em horários que você nem imaginava. É o que a gente chama de momentos de ócio criativo, né? Então, às vezes, você está fazendo uma outra atividade que nem tem a ver com uma necessidade daquela ideia que você precisa ter, daquela solução que você precisa propor para alguma coisa, e você está num momento bem, bem diferente e te vem uma ideia. Né? Pode ser numa caminhada, pode ser fazer uma atividade rotineira. Agora, uma vez essa ideia vindo, tenha onde anotar. Né? Tenha uma agenda perto, um papel e caneta, um post-it, anote em algum documento no celular, um documento online. Você pode criar um grupo de WhatsApp com você mesmo e mandar lá as suas ideias, percebe? Então anote todas. Né? Esteja aberto para que elas venham, permita que elas venham, e uma vez que ela venha, anote, saia anotando todas. Não julgue, não faça uma pré-avaliação. Ah, essa ideia não é boa, essa ideia, não gostei. Não, só anota, deixa vir. E crie esse hábito, crie essa prática de anotar essas ideias. Em um outro momento, aí sim, você vai pegar essas ideias e vai fazer uma análise sobre elas. Vai analisar essas ideias e vai ver quais têm potencial e quais não têm. Né? Então, no segundo momento, você vai dividir todas essas ideias em duas categorias. Uma que tem potencial e uma que depois que passou o calor do momento ali, que passou a evolução de sentimentos que você pode estar, eventualmente pode estar, talvez elas não sejam tão boas. Né? Tem muitas ideias que a gente tem no calor do momento e que depois, mais para frente, com mais serenidade, a gente vai entender que elas não são tão boas assim. Então, divida essas ideias em dois grupos. Uma com potencial de se tornarem coisas grandes, de se tornarem boas ideias, e uma sem potencial. Essa sem potencial você já descarta. Bom, uma vez que você tem essa lista de todas as suas ideias que tem grande potencial, né, que tem potencial, você vai redividi-la em outras duas subcategorias. Uma, você vai montar uma lista com todas as suas ideias que você pode pôr em prática na hora. Você já pode colocar em prática, você já pode começar a testar. Na outra lista, você vai pôr todas as ideias que precisam de algum recurso, né? Seja tempo, seja dinheiro, seja espaço, seja parcerias. Anote todas, tá? E todas essas ideias que precisam de recurso, você em algum momento vai buscar os recursos que faltam para ela, tá? Muitas vezes o tempo é um bom recurso, né? É um recurso que às vezes a ideia é ótima, mas ela não vai funcionar porque falta tempo, tá joia? Uma vez que você tem essa lista, agora você começa a colocar em prática e testar. Muitas vezes você vai ter que adaptar uma ideia ou outra. E entenda, aqui entra mais uma dica. Não se apegue às ideias. Tá? Não desenvolva apego às ideias. Entenda que as ideias elas existem como ferramentas. E você tem que estar aberto a receber novas ideias e a também descartar ideias. Tem algumas ideias que você vai achar que são ideias maravilhosas, só que na prática você vai entender que não funciona. E você vai ficar ali naquela teimosia, naquela insistência de fazer ela funcionar. Vai perder tempo, recurso, energia, para no fim entender que não valia a pena. Então não se apegue, não perca tempo com isso. Né? Testa, não funcionou, descarta. Ou então coloca ela na lista de que falta algum outro material, algum outro recurso que você não tem na hora. Percebe? Agora, outra dica. Como ter ideias? Né? Como que eu faço para ter ideias? Né? É só eu sentar com um papel branco e fazer um brainstorm. É uma forma. Né? É uma forma ainda rudimentar, uma forma antiga de se ter ideia. Mas é uma forma. Uma dica, uma forma que eu sempre ensino no meu curso, eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal, e eu vou contar aqui para vocês de forma bem resumida, tá? É colocar o nosso subconsciente para trabalhar a nosso favor. O seu subconsciente está absorvendo informação o tempo todo. E mesmo com você dormindo, mesmo com você distraído, ele continua trabalhando. Então comece a alimentar a sua mente com perguntas. Se você quer ter uma ideia para alguma coisa, seja uma solução para algum problema, ou alguma coisa assim, comece a alimentar a sua mente com perguntas relacionadas àquele tema. Que o seu subconsciente sozinho, ele vai trabalhar, ele vai começar a linkar todo o conhecimento que você tem até ele conseguir formar uma solução, uma ideia ali, minimamente plausível, minimamente viável. Então comece a alimentar a sua mente com perguntas. Essas perguntas elas vão para o nosso subconsciente e lá ele vai trabalhar essas perguntas
para poder facilitar o nosso entendimento de alguma coisa e talvez até nos dar ótimas ideias. Um exemplo que eu gosto de dar é você se perguntar, por exemplo, eu preciso de dinheiro. Bacana. É um problema, eu preciso de ideias para solucionar esse problema. Então comece a pensar coisas como eu posso ter renda extra? Como eu posso fazer mais dinheiro? Como eu posso fazer o meu tempo valer mais? Como eu posso ser mais produtivo? Perguntas assim, que você vai fazendo com frequência, elas vão encaminhando para o seu cérebro. E o seu cérebro vai começar a montar isso. Então, quando você começa a pensar assim, como eu faço para ter renda extra, por exemplo, né? Você vai estar em momentos na rua e você vai ver uma pessoa vendendo uma coisa, vai ver uma pessoa trabalhando com outra coisa. E aquilo ali vai te dando ideias, aquilo vai alimentando o seu cérebro. E ele vai começar a te dar ideias. Né? Você vai começar a ver vídeos na internet, vai começar a ler sobre o assunto. E isso tudo vai alimentando o seu cérebro até a hora que as ideias começam a surgir. E aí a gente volta a todas as dicas que eu já dei no começo. Né? E é realizar essas ideias, colocá-las em prática e ver o que funciona, o que não funciona, e ir adaptando e melhorando cada vez mais. E um outro detalhe, é importante você entender que as ideias, elas têm um tempo certo. Você vai ter ótimas ideias excelentes, que muitas vezes estão à frente do seu tempo. Né? Galileu que o diga, né? A gente teve ao longo da nossa história várias pessoas que tiveram ideias que na prática são excelentes, mas que tiveram uma ideia antes do seu tempo. E que muitas vezes elas tiveram que esperar até anos e décadas para conseguir colocar aquilo em prática. Né? Quando a gente pega no nosso ramo científico, por exemplo, a física teórica ela ainda não tem recursos para colocar em prática todas as ideias que ela tem, para poder testar e validar todas as hipóteses que ela gera, todas as teorias que ela fomenta. Mas nem por isso eles vão deixar de pensar, os físicos vão deixar de investigar, de imaginar e de tentar propor soluções, mesmo que ainda faltem recursos para que a gente possa ver se aquilo funciona ou não. Nos últimos anos a gente tem visto várias ideias de Einstein sendo testadas e muitas delas validadas. Ele teve ideias há décadas atrás, só que na época a gente não tinha todos os recursos. Não que hoje a gente tenha, mas hoje a gente está muito melhor do que a gente estava na época dele. E isso é o suficiente para a gente começar a testar e ver o que funciona e o que não funciona. Então entenda que muitas ideias que você vai ter, elas podem estar à frente do seu tempo. E isso é normal. Esteja preparado para isso. Outra pausa. E muitas vezes também a sua ideia ela pode estar atrasada no tempo. Às vezes você pode ter uma ideia que você acredita ser ótima, que a prática é boa, que ela é super útil, mas que alguém já teve, e que ela já existe, e que já é muito bem difundida, entende? Então imagina que você, em 2022, o ano que a gente se encontra, teve a ideia de criar um site de buscas. Percebe? É uma ideia um pouquinho atrasada. É uma ótima ideia, uma ideia super útil, vai fazer um bem para um número muito grande de pessoas, mas ela está um pouco atrasada. Agora, lembra que eu falei no começo do vídeo que o que importa é a aplicação dessas ideias? Então, mesmo que você tenha uma ideia atrasada, por exemplo, criar um site de buscas, o que importa vai ser a aplicação dela, a prática. Então, se você começa a criar o seu site de buscas e que ele tem um diferencial que o site atual não tem, ou que os sites atuais não tenham, ele consegue gerar algum valor para as pessoas que os sites atuais de busca não conseguem gerar. E isso vai, pela prática, se tornar uma excelente ideia. Então, mesmo uma ideia que pode estar atrasada, ela pode ser colocada em prática hoje, com certos ajustes, certas adaptações. Então, por isso, sempre esteja aberto às ideias. E um outro detalhe importante sobre as ideias. Tudo de mais grandioso que a humanidade já produziu, desde ferramentas para sobrevivência até foguetes e remédios que salvam vidas, nasceram nas ideias. Nasceram na cabeça de alguém. Percebe? Então, nada te impede de você amanhã ser o pai dessas ideias. Então, sempre busque isso, sempre busque ter ideias. Sempre esteja aberto à inovação. A inovação hoje, ela move grande parte do mundo como a gente conhece. O mundo hoje ele é muito carente de inovação. Ele clama inovação. Isso é uma demanda que já existe. Então, quanto mais ideias você tiver, mais inovador você poderá ser.
desde que essas ideias sejam práticas, desde que essas ideias sejam úteis. Sempre busque isso. Sempre entenda que toda grande ideia, todo grande feito nasceu na cabeça de alguém. E seja você, então, esse alguém. Então, para fechar o vídeo, eu queria lembrar a todos que a ideia ela precisa ser tirada do papel. A ideia ela só é boa, ela só funciona se ela for útil. E ela só é útil se ela sair do campo das ideias, do campo do imaginário, e vir para a vida real. E uma vez que você faz esse movimento, traz suas ideias do campo da imaginação e traz para a vida real, e ela é útil para alguém, você vai ter uma baita ideia, você vai ter um enorme sucesso naquilo que você está buscando. E quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas a sua ideia beneficiar, quanto mais valor a sua ideia agregar na vida de outras pessoas, ou seja, quanto mais você tornar a vida de outra pessoa melhor, obviamente melhor a sua ideia. E, obviamente, também isso vai te trazer uma série de benefícios, né? Então, entenda, as ideias elas precisam sair do papel. Tenha todas elas anotadas, as organize de forma, olha, primeiro essa, depois aquela. Não, essa daqui eu vou guardar na gaveta porque não é a hora dela, daqui uns anos talvez. Mas as tire do papel, coloque em prática. Se possível, hoje mesmo, assim que você estiver terminando de ver esse vídeo, pega uma ideia que você tem e anote, e se você já tem anotado, comece a se movimentar para tirar ela do papel. Portanto, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado a todos. Eu queria convidá-los, aqueles que gostarem, deixar o seu like, e o seu comentário é sempre muito importante. Até breve.